Fala, galerinha! A gente hoje vai falar um pouquinho sobre equações. Podem anotar esse primeiro conteúdo, no caderno de vocês. Então, a data hoje, 18 de junho de 2021. E a gente vai começar a falar de equações. Já fizemos uma introdução à parte algébrica. Já começamos a visualizar um pouquinho como que as letras podem aparecer dentro da matemática. E agora a gente vai dar um pontapé inicial na parte de equações, sendo que é aquele pontapé que a gente já comentou em sala de aula antes e também vocês já fizeram exercícios similares, nos anos anteriores, só que vocês simplesmente não conheciam como equações, tá? Então, primeiro eu vou escrever para vocês a definição de uma equação. Então, uma equação é uma igualdade, tá? Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Se é uma igualdade, gente, vai aparecer o sinal de igual, tá? É uma igualdade em que temos um valor desconhecido. Então, a gente vai fazer aqui, vou mostrar para vocês, alguns exemplos que são equações e outros que não é, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Exemplo. O primeiro exemplo seria esse aqui, ó. X mais 1 é igual a 5. Isso é uma equação? Sim, por quê? Nós temos uma igualdade, olha o sinal de igual aqui, e nós temos um valor desconhecido que é o x. Isto é uma equação. Então, eu vou colocar aqui, é uma equação. Ok? Vou colocar um exemplo de que não seja uma equação, tá? X menos 5 é maior do que 8. Professora, a gente tem o x aqui, temos o x, mas aqui a gente não tem um sinal de igual, a gente tem um sinal de maior, então não é uma equação. Tá ok? Então, só para vocês diferenciarem, o fato de que para ser equação não é uma equação. Para ser equação tem que ter o sinal de igual, não pode ser outro sinal. E tem que ter uma incógnita, que a gente chama de valor desconhecido, que no caso é o nosso x, tá certo? E o que seria, então, resolver uma equação, tá? Então, eu vou colocar aqui, resolvendo uma equação. O que seria para a gente resolver uma equação? Resolver uma equação, gente, nada mais é do que a gente encontrar o valor desconhecido. Então, ó, resolver uma equação é encontrar o valor desconhecido. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos de algumas equações que a gente consegue calcular de cabeça, tá?
Na aula de hoje a gente vai resolver essas equações mais simples, que a gente consegue encontrar o seu valor de cabeça. Por exemplo, até aquela lá de cima que eu usei, né? X mais 1 é igual a 5. Gente, que número que somado com 1 dá 5? É o 4. Ó. 4 mais 1 é igual a 5. Então, a gente pode afirmar que o x aqui é igual a 4. Então, calcular o valor do x é resolver a nossa equação. Então, você vê qual vai ser o número que encaixa certinho no lugar do x. Então, a gente verificou que é o 4. Logo, o valor do x tem que ser 4. Isso é resolver uma equação. Vamos ver mais um exemplo. Ó. X menos 5 é igual a 10. Que número que eu tirando 5 vai dar 10? É o 15, né? Se eu fizer 15 menos 5, dá 10. Então, nesse caso aqui, o valor do x é o 15. Então, a gente pode perceber que o x pode assumir qualquer valor, né? Ele pode mudar de valor se mudar de equação, ok? Tem como aparecer também número negativo. Quer ver? Ó? X somado com 2 vai dar 0. Bem, gente, que número que eu vou somar com 2 para dar 0? Para somar com 2 e dar 0, significa que é um número negativo, já que vai cair o valor. Então, seria o menos 2. Ó. Menos 2 com mais 2, ó, você tem 2, gastou 2, ficou com 0. Então, qual é o valor que vai substituir aqui o valor do x? É o menos 2. Vamos fazer mais uma com número negativo? X mais 1 é igual... mais um não, vou botar x mais 10 é igual a 3. Ué, professora, como que eu vou somar com 10 e dar 3? É só você somar um número negativo. Que número que eu vou juntar com 10 para ficar com 3? Menos 7. Ó. Porque 10 com menos 7 realmente dá o 3. Então, nesse caso aqui, o x vale menos 7. Então, a gente percebeu aqui que a gente tem algumas equações mais simples, né? E são por elas que a gente vai começar e a gente consegue resolvê-las de cabeça. E resolver a equação é exatamente isso aqui, encontrar o valor do x. E para encerrar, a gente vai falar de uma situação que aparece bastante na matemática junto com as equações, que são as equações e as balanças. Você fala, como assim balança, professora? Balança. Balança, aquela que a gente utiliza geralmente, não é aquela balança que vocês conhecem de farmácia, ou que a gente tem em casa, não. São umas balanças que eram utilizadas mais antigamente, que tinham 2 pratos, tá? Eu vou mostrar aqui um desenho para vocês. Enquanto isso, vocês podem ir anotando. Vou pegar um desenho bem legal para representar essas balanças para vocês. Ó, peguei essa balança aqui. Enquanto eu vou explicando, vocês podem fazer um desenho simples dela, tá? É uma balança de 2 pratos. E como que a gente utiliza uma balança de 2 pratos? A gente tem geralmente um peso, que a gente conhece o valor em um dos pratos, né? E no outro prato, a gente vai adicionando o que a gente quer medir, por exemplo, né? E quando a balança estiver equilibrada, ou seja, os 2 pratos, né, equilibrados, não vai estar nenhum mais para cima nem mais para baixo, significa que os 2 pratos atingiram o mesmo peso. E é assim que funciona uma equação. O sinal de igual, ele vai funcionar para a gente como se fosse a divisória dos pratos. Antes do sinal de igual, a gente vai colocar o que a gente tem, né, no primeiro prato. O que eu tenho no primeiro prato? Eu tenho 3 latinhas, que eu não conheço o valor, então eu vou chamar de 3L, para representar as 3 latas. Mas eu tenho aqui 2 pezinhos que eu conheço o valor, 20 mais 20 dá 40 gramas, então eu vou colocar 40. E do outro lado do igual, ou seja, e no outro prato da balança, o que eu tenho? Eu tenho 70 gramas, então eu vou colocar aqui essas 70 gramas. Esses 70 gramas, né? Muito bem. A gente consegue descobrir o valor do L? A gente consegue. Por quê?
Olha só, vamos lá voltando para a balança. Se esse lado da balança mede 70, esse lado todinho aqui também vai ter que medir 70. Como essa parte mede 40, né, 20 mais 20, 40, significa que as 3 latinhas vão ter que medir 30. Se as 3 latinhas medem 30, significa que cada uma mede 10. Então, resolvendo essa equação através da balança, a gente encontra que a latinha equivale a 10 gramas, certo? Então, né, podem aparecer algumas equações que não vão estar ali com um X bonitinho para você resolver. Pode ser que apareça através de uma figura. E aí, né, geralmente aparecem, né, como essas balanças, e nessas balanças você tem que saber que se o prato estiver equilibrado, significa que o peso que você tem de um lado é o mesmo peso que você tem do outro. Vou pegar mais uma equação com balanças para a gente poder resolver. Olha só. Nossa, professora, essa aqui tá mais difícil, tá? Sim, mas eu vou dar um macete para vocês que vocês vão conseguir resolver rapidinho. Por quê? Você fala assim, professora, naquela equação de cima, na balança de cima, eu sabia que o peso de cada prato tinha que dar 70 gramas. É verdade. Mas agora eu já não sei, porque os dois pratos, né, da balança tem o M. Como é que a gente vai calcular? Gente, vamos pensar o seguinte, a balança está em equilíbrio. Se eu coloco 1 kg de um lado e 1 kg do outro, a balança vai continuar em equilíbrio, porque eu adicionei a mesma coisa dos dois lados. E se eu retirar 1 kg de um lado e 1 kg do outro, a balança também vai continuar em equilíbrio, porque eu retirei o mesmo peso dos dois lados. Então é isso que a gente vai fazer para resolver essa equação com a balança. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou escrever a equação bonitinha, como ela está aparecendo. Vou botar o sinal de igual. E vou representar. No primeiro prato, a gente tem o quê? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 M's. Então, eu vou colocar aqui 6M mais um bloquinho de 10. Então, no primeiro prato da balança, a gente tem 6M mais 10. No segundo prato da balança, a gente tem 4M mais 50. Aí, olha só o macete, gente. O que eu falei para vocês agora há pouco? Tudo que eu faço de um lado da balança e faço do outro ao mesmo tempo, eu não altero. Então, se eu retirar esse bloquinho M daqui e retirar esse daqui, a balança vai continuar em equilíbrio e não vai fazer diferença nenhuma, tá? Se eu retirar esse bloquinho daqui e retirar esse daqui, a balança também vai continuar em equilíbrio. Olha só, vou retirar esse aqui e esse aqui. Tá vendo? Eu tirei 3 bloquinhos de um lado, 3 bloquinhos do outro e a balança vai continuar em equilíbrio, porque eu tô tirando a mesma coisa dos dois lados. E para terminar, eu vou tirar esse bloquinho aqui e esse bloquinho aqui. Poxa, professora, você tirou todos os blocos, né, M do segundo prato e agora ficou só 50 gramas. Pois é, era isso que eu queria fazer. Porque aí eu fico com uma equação, né, parecida com a equação que a gente resolveu aqui em cima. Agora a gente tem quantos? A gente só tem 2 M's mais 10 e desse lado a gente só tem 50. Ou seja, esse prato agora ele tem que valer 50. Como aqui vale 10, significa que esses 2 M's têm que valer 40, ou seja, 20 cada um. Então a gente acabou de calcular o valor do M, que vale 20. Professora, o M vai valer 20, inclusive, na equação anterior? Vai. Quer ver? Olha só. Estou com a imagem aqui de novo. Vou colocar aqui em cima. E olha só, o que vai acontecer? Eu vou escrever 20 em todos os bloquinhos M e vamos ver se o prato vai ficar igual. Aqui vai ter 20, com mais 20, 40, com mais 20, 60, com mais 20, 80, mais 20, 100, mais 20, 120, com 10, aqui tem 130 gramas. Para dar certo, no outro prato também tem que dar 130. Vamos ver. 20, com mais 20, 40, com mais 20, 60, com mais 20, 80, com mais 50, 130. Tá vendo? A gente simplificou, o que a gente fez cortando os blocos, a gente simplificou, né, a equação para ficar mais fácil de resolver e aí a gente calculou o valor do M.
mas não significa que o valor do M ia dar diferente, tinha que dar igual antigamente, tá? Eu vou voltar aqui com a imagem para quem quiser ver como que a gente fez, né, o corte. Ó, tá vendo? Foi assim que a gente fez o corte. E depois a gente só substituiu cada bloquinho por M, né, por 20 para ver se realmente dava certo, certo? Então a gente acabou de resolver as equações. Então nessa aula de hoje, né, a gente só viu o que é uma equação, que é uma igualdade. Então tem que ter um sinal de igual e tem que ter um valor desconhecido, que geralmente é uma letra, tá? Resolver uma equação é encontrar o valor desconhecido. Então, é você encontrar o valor do x, ou do y, ou do m, ou do l, né? Depende do que aparece pra gente. E as equações podem aparecer em formato de balanças de 2 pratos, né? Que são as balanças que, quando estão em equilíbrio, elas acusam, né, um mesmo valor nos dois lados. E a gente consegue traduzir essa figura para a matemática, escrevendo a equação, e a gente consegue resolver essas equações, geralmente utilizando a própria figura. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Anotem esse conteúdo no caderno. E agora vocês vão fazer uma listinha de exercícios, né, que eu vou postar para vocês.